Olá, eu sou Glorimar Rosa, nutricionista, mestre em bioquímica e doutora em ciência de alimentos. Sou docente e pesquisadora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordeno o Centro de Pesquisas e Extensão em Nutrição Clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Também sou membro da Associação Brasileira de Nutrição. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar apresentando a aula sobre nutrição na prevenção das doenças cardiovasculares, cujo conteúdo vai contemplar os seguintes itens: uma breve introdução sobre o tema, vamos falar sobre o papel da nutrição na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares, o que é um padrão dietético saudável, a associação do grau de processamento de alimentos com as doenças cardiovasculares, estilo de vida e o processo de saúde e doença e as considerações finais. Bem, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo e no Brasil. E no ano de 2018, contribuíram com 28% da mortalidade. E nesse mesmo ano, o relatório da Organização Mundial de Saúde pedia ação urgente para o tratamento e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças pulmonares e as doenças cardiovasculares, pois essas somavam 71% das mortes no mundo naquele ano, um valor bastante alto. Por outro lado, a expectativa de vida ao nascer cresceu nos países como um todo, com um gradiente decrescente entre os de alta, média e baixa renda. Em média, essa expectativa de vida no mundo aumentou 5 anos entre os anos de 2000 e 2015, sendo a média de vida de 71,4 anos. Mas no Japão e na Suíça, essa expectativa de vida é de 83,7 anos, o que nos leva a pensar que o que os torna tão especiais para terem tal longevidade. Será que o governo adotou ações para a redução dos fatores de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis? Pois é algo que a gente deve questionar e pensar. Já os fatores de risco cardiovasculares, a frequência tem crescido em todo o mundo. E hoje em dia já se sabe que os estilos de vida das sociedades têm influenciado diretamente nos processos de saúde e de doença. E os fatores de risco cardiovasculares modificáveis, né, são diabetes, excesso de peso, tabagismo, sedentarismo, o alcoolismo, a dislipidemia e a hipertensão arterial. E eu destaco a alimentação inadequada, que é o foco da nossa aula, né? Bem, o consumo de frutas, de hortaliças, são importantes fontes de vitaminas, de minerais, de fibras e compostos bioativos, além de apresentarem baixa densidade energética, sendo, portanto, o consumo desses alimentos cardioprotetor. Porém, o consumo dos mesmos permanece aquém do recomendado em grande parte dos países. E no Brasil não seria diferente, como a gente pode ver na tabela a seguir. A população, em média, consumiu mais gordura saturada, açúcar refinado e sódio, e menos ferro, ácido fólico e vitamina A, caracterizando aí um perfil alimentar extremamente aterogênico, que vai favorecer a gênese das doenças cardiovasculares, o que é extremamente indesejável. Um importante estudo chamado PUR investigou a associação do consumo de gorduras e de carboidratos com as doenças cardiovasculares. E nesse estudo, a redução do consumo de ácidos graxos saturados em substituição a carboidratos resultou no aumento das taxas séricas dos lipídios. Por outro lado, substituindo esses ácidos graxos saturados pelos insaturados, observou-se uma redução da pressão arterial e da concentração de LDL. Mas, por outro lado, também a piora das concentrações de triglicerídeos e de HDL. Numa segunda etapa desse mesmo estudo, no qual avaliou-se 135 mil participantes em 18 países,
investigou-se a associação entre o consumo de frutas e legumes com os fatores de risco cardiovasculares e mortalidade, e concluíram que a ingestão de frutas e legumes associou-se com menor risco com as doenças cardiovasculares, e os benefícios do consumo desses alimentos foram evidentes com a ingestão de 3 a 4 porções por dia. Portanto, algo bastante fácil de ser realizado. Além desses fatores, um outro fator bastante importante na gênese das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, é a quantidade e a qualidade do sono. A higiene do sono está associada à obesidade, ao diabetes e às doenças cardiovasculares. Quanto menor a quantidade e a qualidade do sono, menor será a sensibilidade à insulina, que promove uma menor tolerância à glicose, resultando num quadro de diabetes. Também promove um aumento na liberação da grelina, diminuição da leptina, o que promove um aumento da fome e do apetite, levando o indivíduo a buscar mais alimentos, consumindo mais energia e, consequentemente, o ganho de massa corporal e a instalação de um quadro de obesidade, que associada à diminuição da atividade física, vamos observar um incremento cada vez maior dessa massa corporal, o que também, aliada à obesidade e à diabetes, são fatores de risco para as doenças cardiovasculares, mostrando aí uma associação estritamente positiva entre a má qualidade do sono e a gênese das doenças cardiovasculares. Mas, em relação ao papel da nutrição na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares, já é do conhecimento de todos que os fast foods, ricos em gordura saturada, pobres em fibras e vitaminas e minerais, e o sedentarismo e o tabagismo, eles devem ser eliminados para prevenirmos as doenças cardiovasculares, de uma forma geral, as doenças crônicas não transmissíveis. E a solução, para isso é a adoção de um estilo de vida mais saudável. E como se pode ter um estilo de vida mais saudável? Adotando medidas como uma dieta predominantemente vegetariana, com o consumo de alimentos integrais, a realização de pelo menos 150 minutos por semana de exercícios moderados, cerca de 8 horas de sono por noite, tempo para relaxar, desestressar diariamente, cessar o tabagismo e manter relações interpessoais positivas, de forma regular, ter vida social. Tudo isso vai ser fundamental para um estilo de vida mais saudável e que vai efetivamente prevenir as doenças crônicas não transmissíveis de uma forma geral. Mas o que a mídia fala? Na verdade, a mídia diz o que a indústria alimentícia determina. Essa indústria movimenta muito dinheiro e é por isso que surge a todo momento uma dieta da moda, um alimento da moda, e que, na verdade, não tem o menor embasamento científico. Devemos ficar bastante atentos quanto a isso. Na maioria das vezes, o que a mídia preconiza está atendendo apenas à indústria, aos interesses da indústria alimentícia, que é ganhar dinheiro e não melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde do indivíduo, infelizmente. Mas será que existe algum alimento milagroso? Na hora de prescrever a dieta, a gente deve lançar mão de um alimento milagroso ou mudar o padrão alimentar desse paciente? O que efetivamente funciona? Será que um único alimento pode mudar e prevenir uma alteração patológica, ou é o conjunto de todos os alimentos que aquele indivíduo consome? Bem, na realidade, a gente deve ter em mente que não existem alimentos milagrosos. E o conceito de superalimentos, na realidade,
significa alimentos que são nutritivos, de uma forma geral, né? Que contêm compostos bioativos e que, na realidade, vão trazer benefícios para a saúde, né? Mas o mais importante é mudar um padrão alimentar. Um único alimento não vai fazer um milagre. O que efetivamente vai trazer benefícios para o indivíduo é a mudança do padrão alimentar, é a dieta propriamente dita. E aí é importante estarmos relembrando o conceito de alimento funcional. O alimento funcional é aquele alimento natural ou processado que contém compostos biologicamente ativos, conhecidos ou não, em quantidades efetivamente não tóxicas e eficazes de fornecer um benefício para a saúde. E são clinicamente comprovado e documentado para prevenção, controle ou tratamento das doenças crônicas. Esses são os alimentos funcionais, né? E no Brasil, de acordo com a Anvisa, nós temos aqui alguns alimentos que são reconhecidos, né, por terem alegação funcional, e hoje nós falaremos apenas de alguns, que são os probióticos, as fibras alimentares e os ácidos graxos poliinsaturados da série N3. Bem, e quais são as bases e princípios, né, de uma nutrição funcional? A nutrição funcional é um modelo de medicina, né, que tem uma abordagem individualizada e centrada no paciente. Por isso, a torna mais eficiente. Exige compreensão detalhada de fatores genéticos, bioquímicos e de estilo de vida de cada paciente. E considera esses dados, né, para direcionar os planos alimentares que devem ser personalizados para que se obtenha melhores resultados junto ao paciente. E o que é composto bioativo? Na verdade, compostos bioativos, eles não são denominados nutrientes porque não são considerados essenciais para o crescimento e as funções vitais. Em doses baixas, ativam vias de sinalização visando a proteção celular. Suas concentrações no organismo não são muito baixas, o que está relacionado à sua limitada absorção e biodisponibilidade. E estudos clínicos mostram que esses compostos bioativos isolados da matriz alimentar não são eficazes na diminuição do risco das doenças crônicas não transmissíveis, indicando que fatores como a biodisponibilidade e a ação sinérgica atuam nesse processo. Portanto, é importante estarmos trabalhando com o alimento e não com cápsulas de princípios bioativos isolados, que muitas vezes perdem o benefício tão esperado, o tratamento daquele paciente. Os probióticos são produtos à base de micro-organismos vivos que interagem com a nossa microbiota, ajudando a controlar a multiplicação dos micro-organismos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. E vale destacar que temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Isso é muito importante. E numa dieta rica em proteínas como a L-carnitina e a fosfatidilcolina, que são metabolizados em colina, e esta, por sua vez, é convertida em trimetilamina pela microbiota intestinal, e uma vez absorvida por essa mucosa, alcança a circulação sanguínea, chegando no fígado, onde, sob a catálise das enzimas flavina monoxidase, origina o N-óxido trimetilamina, também chamado de timal, podendo ser absorvido por macrófagos no processo de formação da placa aterosclerótica e, assim, aumentar a concentração de N-óxido trimetilamina, o que está associado a um maior risco nas doenças cardiovasculares. Portanto, eu deixo aqui, né, algo para reflexão. A proteína de origem animal vai favorecer a produção de uma maior quantidade de timal, e que está diretamente relacionado na gênese das doenças cardiovasculares. Então, seria melhor optarmos por proteína de origem vegetal, que aí
vai reduzir a concentração dessa substância. As fibras são qualquer material que não é hidrolisado pelas enzimas do nosso sistema digestório. E, de acordo com a Anvisa, para um alimento ter alegação de propriedade funcional ou de saúde, ele deve apresentar, no mínimo, 2,5 gramas de fibra por porção. Mas qual seria o papel das fibras nas doenças cardiovasculares? O maior consumo de grãos integrais está associado com menor risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana. Revisão, incluindo 10 coortes, descreveu que o aumento de cada 10 gramas por dia de fibras totais ingeridas foi associada à redução de 14% a 27% no risco relativo para todos os eventos coronarianos e para a morte decorrente desses eventos. Portanto, vale a pena colocarmos fibra no nosso dia a dia. Outro alimento importante é a aveia, que pode ser encontrada sob a forma de flocos, farinha ou farelo, sendo fonte de beta-glucanas e de aventramidas. Pode ser uma boa estratégia na prevenção da doença aterosclerótica quando associada à mudança de padrão alimentar. Isso eu digo porque o meu grupo de pesquisa realizou ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, com duração de 90 dias, com indivíduos adultos de ambos os sexos, que foram divididos em 2 grupos. Um grupo que recebeu um preparado matinal baseado em 40 gramas de farelo de aveia e o outro grupo, um placebo baseado em farinha de arroz, também uma quantidade de 40 gramas. Ambos os grupos receberam orientação nutricional, apenas aconselhamento nutricional, não foi feito um cálculo de dieta individualizado. E participaram desse estudo 131 voluntários, com uma média de idade de 55 anos. E quais foram os resultados que nós obtivemos? As concentrações séricas de LDL e colesterol reduziram significativamente em ambos os grupos, comparando o início e o final do estudo. Porém, não observamos diferença significativa entre os grupos. Então, não houve diferença entre o placebo e o grupo que recebeu o farelo de aveia. Por outro lado, nós observamos uma redução significativa na glicemia, na insulinemia, no índice Roma-IR e no índice QUIC, apenas no grupo que recebeu o farelo de aveia, deixando claro que esse farelo, ele apresentou um efeito aditivo ao aconselhamento nutricional que foi realizado em ambos os grupos. E um outro alimento também importante para a saúde cardiovascular é o ômega 3. Um outro nutriente, né? É o ômega 3. Os efeitos cardioprotetores do ômega 3 estão associados à síntese de eicosanoides da série 3 e 5, por exercerem ação anti-inflamatória, pois inibe a síntese de eicosanoides pró-inflamatórios, que são derivados do ácido araquidônico. Além disso, o ômega 3 também promove um aumento da expressão dos receptores ativados de peroxissomas, os PPAR gama-2 e PPAR-alfa, que atuam diminuindo a síntese de citocinas inflamatórias e das lipoproteínas aterogênicas. Mas vamos ver o que a ciência nos diz. Ainda existe um certo resultado controverso na literatura científica. O que tem de mais positivo é a respeito do óleo de peixe, e não para aquelas fontes vegetais de ômega 3, que pode ser a linhaça ou a chia, que são as principais fontes de ômega 3 vegetal. Mas os estudos sinalizam que os melhores resultados, os melhores benefícios são observados com o óleo de peixe. Não significa dizer que não devemos suplementar, né, o óleo de linhaça ou de chia. Nos casos de pacientes vegetarianos, né, essas vão ser as fontes de ômega 3. Mas a ciência nos diz que a suplementação com óleo de peixe parece contribuir para a redução dos níveis pressóricos e das concentrações séricas de triglicerídeos e de LDL e colesterol. Porém, esses efeitos parecem depender do estado de saúde,
da idade dos indivíduos e da dose de óleo de peixe testada. Quanto ao perfil lipídico, a Anvisa aprova a alegação de que o consumo de ômega 3 favorece a manutenção das concentrações saudáveis de triglicerídeos, desde que associados a uma dieta equilibrada e a hábitos saudáveis. Mais uma vez, frisando a importância da dieta, da alimentação saudável. A ciência também nos diz, né, por meio da primeira diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, publicada em 2013, que a suplementação de ácidos graxos poliinsaturados da série N3 deve estar em torno de 2 a 4 gramas por dia e deve ser recomendada para os casos de hipertrigliceridemia. E onde é que a gente pode encontrar esses ácidos graxos poliinsaturados da série N3? No peixe, né, como sardinha, como salmão, e nos produtos de origem vegetal, na linhaça e na chia, principalmente, mas também vai estar presente em menores quantidades no óleo de soja e no óleo de canola. Agora, vale a pena destacar que nos peixes, esses ácidos graxos vão estar em maior teor nas vísceras e também no olho do peixe. Mas, infelizmente, a sociedade ocidental não consome as vísceras nem o olho do peixe como os orientais. Portanto, a gente acaba perdendo muito do ômega 3 presente nesse alimento por não comê-lo de forma integral. Bem, agora vamos falar sobre os antioxidantes, que também têm uma importância bastante grande na saúde cardiovascular. E o que são esses antioxidantes? Eles são substâncias que atuam retardando o envelhecimento e prevenindo as doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, pois impedem a oxidação de moléculas que constituem as membranas celulares, né? E outros elementos importantes para o metabolismo celular. As espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas, né, de forma contínua no organismo aeróbico, principalmente nas mitocôndrias, nas membranas celulares e também no citoplasma. E qual o objetivo? Elas são úteis para a defesa contra infecções, uma vez que a produção excessiva, aguda e crônica dessas espécies reativas de oxigênio, elas podem estar associadas às doenças cardiovasculares, pois que na busca desenfreada por novos parceiros, essas espécies reativas, elas acabam por destruir enzimas, atacam células e promovem a morte celular. E assim, né, a gente pode estar observando aqui nessa figura, por exemplo, né, essas espécies reativas que são produzidas por células endoteliais, também chamadas SMC, e macrófagos no espaço subendotelial em sítios de danos endoteliais. Inicia-se um evento que culmina na formação da placa fibrosa e a ruptura dessa placa resulta na formação de trombo e oclusão do vaso sanguíneo. E dessa forma, né, a gente vê a ação danosa das espécies reativas de oxigênio no vaso. Outro nutriente considerado cardioprotetor é o selênio, que nós vamos falar a partir de agora. O estado inflamatório crônico de baixo grau, bem como o estresse oxidativo, estão associados aos fatores de risco cardiovasculares. Nesse contexto, o selênio é capaz de suprimir a ativação das vias pró-inflamatórias por meio da quelação de espécies reativas de oxigênio, bloqueando a ativação do fator de transcrição nuclear kappa-beta. Uma das principais funções do selênio é funcionar como constituinte da glutationa peroxidase, enzima antioxidante que decompõe peróxidos lipídicos e inorgânicos. O meu grupo de pesquisa realizou um ensaio clínico, o qual nós já publicamos esse trabalho e que eu passo a apresentar para vocês a partir de agora.
nós realizamos um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, com pacientes que apresentavam quadro de hipercolesterolemia, o qual nós intervimos com dieta individualizada, associada ao consumo de granulado de castanha do Brasil, parcialmente desengordurado, e verificamos as concentrações de colesterol, o efeito, né, dessa intervenção dietética nas concentrações de colesterol. Tratava-se de um ensaio clínico cruzado. O que significa? O grupo que recebeu o ativo, ou melhor, a castanha do Brasil, durante 3 meses, após 1 mês de washout, passou a receber o placebo por mais 3 meses. E aí, dessa forma, cruzando as intervenções. Quem recebeu o placebo durante 3 meses, depois, no período de 1 mês de washout, passou a receber a castanha do Brasil. Aqui nesse slide a gente pode ver, né, a castanha do Brasil e o placebo, quanto eram bastante semelhantes em termos de cor, e eu posso garantir também em termos de aroma, apesar da gente não poder sentir, né, através desse vídeo, mas o placebo era constituído por farinha de mandioca aromatizada e que se assemelhava bastante ao granulado de castanha do Brasil. A composição centesimal da castanha do Brasil, né, do granulado, destaco aqui o teor de fibra, que é bem aumentado, né, em 100 gramas tinha 42,77 gramas, né, e também a sua composição de selênio, né, uma fonte muito rica de selênio. E o que nós observamos? Observamos uma redução significativa nas concentrações de colesterol total, principalmente no grupo que recebeu o granulado de castanha do Brasil, assim como também uma redução do não HDL colesterol. Então, a gente pode concluir que a castanha do Brasil, no nosso ensaio em indivíduos com hipercolesterolemia, apresentou um efeito aditivo à intervenção dietética, que foi realizada de forma individual a cada participante desse ensaio clínico, mostrando aí que a castanha do Brasil ela pode ser utilizada como coadjuvante no tratamento da hipercolesterolemia. Aqui a gente pode ver mais uma vez, né, as concentrações de selênio, né, entre o grupo que recebeu a castanha do Brasil e o grupo que recebeu o placebo, mostrando que efetivamente após o acompanhamento de 90 dias, o grupo que recebeu a castanha apresentava realmente maiores concentrações de selênio na corrente sanguínea, mostrando que a suplementação ela foi efetiva. E aqui, em termos de concentração de colesterol, nós vemos também que essa utilização do granulado de castanha do caju foi efetiva na redução das concentrações de colesterol total, né? Portanto, um efeito bastante positivo do uso do selênio. Mais uma vez, a gente tem aqui diversas oleaginosas e sementes e os seus efeitos em casos de dislipidemias. Todas essas oleaginosas e sementes, elas têm aspectos bastante positivos no perfil lipídico, reduzindo, né, e melhorando o perfil aterogênico para um perfil lipídico mais saudável. Então, o uso de castanha, ele é bastante apropriado nesses casos de dislipidemia. Agora a gente passa a falar sobre o açaí. O açaí, um outro alimento bastante consumido aqui no Brasil, né? Ele é fruto do açaizeiro, sendo uma das mais importantes fontes de alimentação para habitantes da região amazônica. É um fruto rico em vitaminas do complexo B e de vitamina C, e minerais como ferro, cálcio, potássio. Também é rico em antocianinas, que auxiliam na circulação sanguínea. E também o meu grupo de pesquisa realizou um ensaio clínico com açaí. Um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, no qual participaram 69 voluntários, sendo que 30 receberam uma dieta hipoenergética associada ao açaí,
E o grupo placebo recebeu uma dieta hipoenergética associada ao placebo, e esse ensaio durou 60 dias. E como resultados, o que a gente observou? Observamos uma redução importante no marcador de estresse oxidativo, que utilizamos o 8-isoprostrano, e também uma redução importante em alguns marcadores da resposta inflamatória, como o interferon gama. E essa redução foi maior, né, foi mais significativa no grupo que recebeu açaí, mostrando, né, que o açaí também tem um efeito aditivo, volto a dizer, a dieta que foi implementada de forma individualizada, uma dieta hipoenergética, balanceada e individualizada, que foi calculada para cada participante do ensaio clínico. Então, eu volto a frisar que todo e qualquer alimento que contém altos teores de princípios bioativos, os seus benefícios vão ser melhor observados desde que acompanhados de uma dieta saudável, uma dieta balanceada. Isso é de suma importância. Então, alimento funcional ou dieta funcional? Eu acho que de tudo que eu tenho mostrado até o momento, né, principalmente os resultados das minhas pesquisas científicas, apontam que, sem sombra de dúvida, o conjunto de alimentos que são consumidos pelo indivíduo vai trazer um resultado muito mais positivo do que um alimento funcional de forma isolada. E daí realmente corrobora, né, com o que a gente encontra em termos de evidência científica já publicado. Temos resultados bastante positivos em relação à dieta DASH, à dieta do Mediterrâneo, mostrando que realmente o padrão alimentar é muito mais importante, muito mais benéfico para a prevenção, né, e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis e, de uma forma mais específica, que estamos falando hoje, das doenças cardiovasculares, do que um alimento isolado. E aqui a gente tem um gráfico que mostra uma redução efetiva na redução de níveis pressóricos, também no perfil lipídico, a melhora do perfil lipídico, né, que sai de características heterogênicas para um perfil mais saudável, a partir da dieta DASH e também da dieta do Mediterrâneo. E é sobre esses padrões alimentares que a gente vai falar agora. O que é a dieta DASH? A dieta DASH, na verdade, é um padrão alimentar promovido para prevenir e controlar a hipertensão arterial, sendo rica em frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios desnatados. Também limita o consumo de sódio e de gordura saturada e de colesterol. E além de incentivar o consumo de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, peixes, aves, leites e derivados desnatados e fontes de gordura monossaturadas. Agora a gente tem aqui, né, a pirâmide da dieta DASH, mostrando as diversas porções as quais devemos utilizar diariamente de cada tipo de alimento, corroborando aí o que já foi dito, que a base dessa dieta realmente é o consumo de frutas, de verduras e hortaliças de uma forma geral, logo a seguir os grãos integrais, depois também o uso de carne branca, né, de peixe, de aves também, e a gordura, na verdade, e o uso de óleos vegetais, e também o uso de sementes e oleaginosas é contemplado também. E lá no topo da pirâmide, numa quantidade muito pequena, aí sim, né, os doces, de uma forma geral. Né? E a dieta DASH tem demonstrado resultados bastante positivos, principalmente em relação à redução da pressão arterial. E aqui nesse quadro a gente tem as diversas porções dos diversos grupos de alimentos, como já foi visto anteriormente na pirâmide apresentada. E, mais uma vez aqui, só para que fique melhor fixado, né? As porções de vegetais devem ser de 4 a 5 porções por dia. Em relação
a porção de proteína do tamanho da palma da mão em relação à porção de carboidratos, o tamanho da mão fechada, o tamanho da porção de vegetais, a quantidade que couber as duas mãos unidas, mostrando aí a base realmente da pirâmide da dieta DASH, que deve ser os vegetais de uma forma geral. E aqui cabe ressaltar, né, que quando se consome uma maior quantidade de proteínas de origem vegetal, a qualidade do carboidrato também é melhorada, porque aí o indivíduo vai tender a consumir muito mais carboidratos complexos e que certamente vai favorecer um perfil lipídico sérico menos heterogênico. E a proporção, né, de distribuição de macronutrientes energéticos, considerando o tamanho dessas porções diárias para a dieta DASH, a distribuição vai ficar aproximadamente a seguinte: 27% de lipídios, 55% de carboidratos, 18% de proteínas, uma quantidade de fibra em torno de 30 gramas por dia e 6% de gordura saturada. Em relação ao colesterol, em torno de 150 miligramas de colesterol da dieta. Agora, falando da dieta do Mediterrâneo, né? A famosa dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo baseia-se na alimentação de países da região mediterrânea, como a Itália, a Espanha, a Grécia, o Egito, a Líbia, Marrocos, Turquia e Líbano. Caracteriza-se pelo consumo aumentado de frutas, hortaliças, cereais, leguminosas, oleaginosas, azeite extra virgem, leite e derivados, vinho, baixo consumo de carnes vermelhas e de gorduras de origem animal, assim como produtos industrializados, doces, alimentos ricos em gordura e açúcar. E está associada à redução de fatores de risco cardiovasculares. É uma das principais, né, dietas que mais encontramos evidências científicas, né, em termos de comprovação científica, é uma das mais estudadas. Já a dieta vegetariana, ela também tem sido associada ao melhor controle do colesterol sérico, melhor controle da pressão arterial e das doenças cardiovasculares de uma forma geral. Como eu já falei anteriormente, essa dieta vegetariana, ela acaba associando, né, ao maior consumo de proteína vegetal, a uma melhor qualidade de carboidrato aí consumido. E qual a associação do grau de processamento de alimento com as doenças cardiovasculares, né? Como é que o processamento do alimento pode estar influenciando na gênese dessas doenças? O Guia Alimentar Brasileiro recomenda a substituição do consumo de ultraprocessados por alimentos in natura ou minimamente processados, a fim, né, de aumentar a qualidade da alimentação. E eu destaco um grupo de pesquisa de São Paulo, coordenado pelo professor Carlos Monteiro, que, de acordo com o grau de processamento, apresentaram a classificação denominada como NOVA, no qual os alimentos são classificados como in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Os alimentos in natura ou minimamente processados são as frutas, as verduras, os legumes, os tubérculos, ovos, leites, músculo, vísceras, cogumelos e algas. Já os alimentos processados são aqueles que levam sal, açúcar, óleo, vinagre ou outro ingrediente, como, por exemplo, as conservas, as carnes salgadas, peixes em óleo ou em água com sal, os queijos, os pães, as castanhas que foram acrescidas, né, de sal ou de açúcar. Já os alimentos ultraprocessados, eles levam mais do que 5 ingredientes e carregam aditivos conhecidos como cosméticos. E vocês sabem por que são chamados assim, de cosméticos? Porque eles têm a função de alterar o aroma, a cor
ou outra qualquer característica organoléptica do alimento, como, por exemplo, um biscoito que é vendido como se fosse de amêndoa, e que, às vezes, essa oleaginosa nem está presente na composição dele. Na verdade, acaba sendo um engano, né? Leva o consumidor ao engano, esse uso de cosméticos na indústria alimentícia. O consumo crescente de alimentos ultraprocessados desde a infância promove um aumento significativo da obesidade, importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. E, além disso, evidências científicas demonstraram que o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados de 10% na alimentação promoveu uma elevação significativa do risco para as doenças cardiovasculares em 12%. Valendo a pena frisar que 12% era para infarto agudo do miocárdio e 11% para acidente vascular encefálico. E, de acordo com o Vigitel de 2019, o brasileiro diminuiu o consumo de frutas, hortaliças e feijão, o que é bastante negativo, porque a gente sabe que o feijão era a principal fonte de fibra do prato do brasileiro. E reconhecemos também que as frutas e as hortaliças, além de serem fontes de fibras, também são fontes de vitaminas, de minerais e principalmente das substâncias ditas antioxidantes, importantíssimas para a prevenção das doenças cardiovasculares. Portanto, o padrão alimentar brasileiro ainda se aproxima muito mais de um padrão heterogênico do que um padrão para a prevenção da doença cardiovascular. Agora, um aspecto positivo que o Vigitel nos demonstrou ano passado foi a redução do consumo de refrigerantes. Esse é um aspecto bastante positivo, porque já sabemos da importância e do peso do consumo de bebidas açucaradas para o aumento dos casos de obesidade. Bem, agora, para transformarmos tudo que vimos até o momento em alimentos, segue um exemplo de cardápio, melhor dizendo, de plano alimentar. Plano alimentar porque, além das preparações, eu estou mostrando para vocês as quantidades para atingirmos um consumo de aproximadamente 2.000 quilocalorias e a ingestão de muitos nutrientes cardioprotetores. Então, iniciando o dia com um shot funcional, com limão, própolis, açafrão da terra, pimenta do reino. Essas receitas vocês podem encontrar no nosso e-book, que está sendo distribuído gratuitamente no nosso site. Pão integral para garantir o consumo de fibras, um iogurte natural aí oferecendo probióticos importantes, o mix de castanhas, incluindo castanha do Brasil, assegurando aí a ingestão de selênio. No almoço, salada de vegetais, garantindo aí uma maior oferta de fibras, a proteína animal através de um bife de contrafilé. Sobremesa, não poderia faltar, mais fruta para garantir mais fibra no seu dia a dia, o jantar, salada, mais fibra, por isso que a gente conseguiu atingir uma quantidade de fibra maior do que a recomendação, o que é excelente para a saúde intestinal, um melhor funcionamento intestinal e também um melhor perfil de lipoproteínas no sangue. Zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina D, presente nesse plano alimentar. Então, aproveitem esse exemplo de cardápio. É um estímulo para mudanças de hábitos alimentares e a adesão a uma alimentação mais saudável e cardioprotetora. E, por fim, as minhas considerações finais, né? Portanto, para a prevenção das doenças cardiovasculares, precisamos, primeiro, alcançar um equilíbrio energético e massa corporal saudável. A obesidade é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, então ter o peso corporal dentro do adequado é de fundamental importância. Substituir as gorduras saturadas pelas insaturadas, porque são mais saudáveis, são cardioprotetoras. Eliminar as gorduras trans do nosso dia a dia. Aumentar o consumo de frutas, hortaliças, legumes, cereais integrais e de grãos, que isso vai garantir o consumo adequado de fibras, que é super importante para termos um perfil lipídico
menos aterogênico, mais saudável. Reduzir o consumo de sódio, que está diretamente associado à hipertensão arterial. Realizar mudança de estilo de vida, destacando aí a uma dieta saudável e variada, associada principalmente ao consumo de alimentos naturais. E, se possível, reduzir o estresse, aumentar a atividade física, ter uma vida mais social, procurar os amigos, ter saúde de forma plena e completa. A cardioproteção, ela é perdida muitas vezes quando a gente acaba optando por utilizar os princípios bioativos de forma isolada, através de comprimidos. O mais importante é a gente estar consumindo alimento, e alimento de verdade. É isso que vai tornar o nosso coração mais saudável e mais forte contra qualquer adversidade. E aí eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui as minhas redes sociais e aviso que vocês podem estar adquirindo de forma gratuita no nosso site www.semquemais.com.br nosso e-book Como Cuidar do Seu Coração durante a pandemia Covid-19. Basta acessar o site que vocês vão ter esse material que é muito interessante, super completo. A gente tem receitas, exemplos de plano alimentar, a gente dá dicas, né, para ter uma alimentação mais saudável e cardioprotetora. Deixo aqui o meu abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.